Sermão Bem-aventurados os misericordiosos, por Thomas Watson. A pessoa misericordiosa será recompensada nesta vida. Ela será abençoada em sua pessoa. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. Salmos 41:1. Para onde quer que vá, uma bênção a acompanha. Tal pessoa desfruta do favor de Deus e ele lança um olhar sorridente sobre ela. Ela será abençoada em seu nome. Seu nome será tido em memória eterna. Salmo 112:6. Quando o nome do avarento apodrecer, o nome da pessoa misericordiosa será embalsamado com honra e exalará seu perfume como o vinho do Líbano. Ela será abençoada seus bens. Ela prosperará em todas as coisas. E a pessoa generosa prosperará. Provérbios 11:25. Ela terá a gordura da terra e o orvalho do céu. E não terá apenas a comida, mas a bênção de Deus. Ela será abençoada em sua descendência. Como diz o salmista a respeito de tal pessoa, ela é sempre compassiva e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Salmos 37:26. Ela não deixará apenas uma propriedade, mas uma bênção para seus filhos. E Deus garantirá que o direito dessa bênção não seja perdido. Ela é abençoada em suas negociações. Por isso, o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo que vocês empreenderem. Deuteronômio 15:10. A pessoa misericordiosa será abençoada em suas construções, plantios e viagens. No que quer que ela esteja envolvida, uma bênção será derramada sobre ela. Como já foi dito, onde quer que ela pise, haverá uma rosa. Ela será uma pessoa próspera. O favo de mel das bênçãos estará continuamente sendo derramado sobre ela. Ela será abençoada com uma longa vida. O Senhor protege, preserva-lhe a vida. Salmos 41:2. Ela ajudou a manter outros vivos e Deus a manterá viva. Então, será que perderemos por sermos misericordiosos? Não, pois a misericórdia estica o fio prateado da vida. Muitos são levados mais cedo por sua falta de misericórdia, porque seus corações são estreitos, suas vidas são encurtadas. Ela é recompensada na vida vindoura. Aristóteles associa esses dois elementos, liberalidade e utilidade. Deus recompensará a pessoa misericordiosa no futuro, embora não por suas obras, mas segundo as suas obras, como lemos em Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Assim como Deus tem um odre para colocar nossas lágrimas, assim também Ele tem um livro para registrar nossas esmolas. Assim como Deus colocará um véu sobre os pecados de seu povo, assim também Ele, por sua livre graça, colocará uma coroa sobre suas obras. A melhor forma de acumular é distribuir. Outras partes de nossa propriedade são deixadas para trás. Eclesiastes 2:18. Mas aquilo que é dado aos pobres de Cristo é acumulado no céu. Essa é uma forma abençoada de dar, a qual, embora torne a bolsa mais leve, torna a coroa mais pesada. Vocês que têm inclinação para a misericórdia, lembre-se do seguinte a respeito de que, qualquer esmola que distribuam, vocês terão uma boa garantia, como está escrito: quem dá aos pobres, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o seu benefício. Eclesiastes 11:1. Lucas 6:38. Provérbio 19:17. Essa é a garantia de Deus. No entanto, a nossa incredulidade consiste no fato de que nós não aceitamos a fiança de Deus. Você será abundantemente recompensado. Por uma moeda de ouro que você tenha distribuído, você receberá um peso de glória. Por um copo de água fria, você terá rios de prazer, que correm à direita de Deus para todo sempre. Os juros serão muito maiores do que o montante principal. Plínio escreve sobre um país na África, onde as pessoas, para cada alqueire de semente que semeiam, recebem uma colheita de 150 vezes. Por cada centavo que você deposita no tesouro de Cristo, você receberá mais de 1000 vezes. Sua colheita futura de glória será tão grande que, embora continue colhendo,
você jamais será capaz de reunir toda a colheita. Que tudo isso convença as pessoas ricas a honrarem o Senhor com seus recursos financeiros. Regras breves sobre as obras de misericórdia. Antes de concluir este assunto, deixe-me estabelecer algumas regras breves sobre obras de misericórdias. A caridade deve ser livre. Como lemos em Deuteronômio 15:10, vocês devem dar livremente, sem maldade no coração. Ou seja, vocês não devem se incomodar em abrir mão do seu dinheiro. Quem dá com tristeza, dá com relutância. Isso não é um presente, mas um imposto. A caridade deve fluir como a água de uma nascente. O coração deve ser a nascente, a mão deve ser o cano e os pobres devem ser o reservatório. Deus ama quem dá com alegria. Não seja como a fruta da qual foi extraído todo o suco. Você não deve dar aos pobres como se estivesse entregando sua carteira a um ladrão. Exercer a caridade sem alegria é algo mais semelhante a pagar uma multa do que a fazer uma oferta. É mais fácil fazer penitência do que dar esmolas. A caridade deve ser como a mirra que cai da árvore, sem que esta seja cortada ou forçada. Devemos dar o que é nosso. O pão que deve ser dado ao faminto é o seu pão. Isaías 58:7. A Escritura coloca essas duas coisas juntas. Pratique a justiça, ame a misericórdia. E eu, Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Miqueias 6:8. Isaías 61:8. Aquele que construiu um asilo ou hospital com bens obtidos ilegalmente, exibe o estandarte de seu orgulho e ergue o monumento de sua vergonha. Faça tudo em Cristo e para Cristo. Faça tudo em Cristo. Trabalhe para que você esteja em Cristo. Somos aceitos nele. Efésios 1:6. Orígenes, Crisóstomo e Pedro Marty afirmam que mesmo as melhores obras, se não brotarem da fé, estão perdidas. Os pelagianos pensavam ter desconcertado Agostinho ao lhe perguntarem se o pagão cometia um pecado ao vestir aquele que está nu. Agostinho respondeu corretamente: o ato de fazer o bem não é mal em si mesmo, mas quando esse bem procede da incredulidade, então torna-se em algo mal. Como lemos em Tito 1,15, para os impuros e descrentes, nada é puro. O fruto mais doce e genuíno é aquele que é produzido pela videira. João 15,4. Fora de Cristo, todas as nossas obras de esmola são como o fruto de uma oliveira brava. Não são boas obras, mas obras mortas. Faça tudo para Cristo, ou seja, por amor a Ele, para que você possa testemunhar seu amor por Ele. O amor a Cristo facilita e aprimora nossas obras de caridade. O amor de Cristo torna as nossas obras um perfume precioso para Deus. Assim como foi por amor que Maria trouxe seus perfumes e especiarias aromáticas para ungir o corpo morto de Cristo, assim também por amor a Cristo, traga seus perfumes e especiarias aromáticas para ungir seu corpo vivo, ou seja, os santos, seus membros. As obras de misericórdia devem ser feitas com humildade. Abandone toda a ostentação. O verme se reproduz na fruta mais bela e a traça na roupa mais fina. O orgulho se infiltrará em nossas melhores coisas. Cuidado com essa mosca morta no frasco de unguento. Quando o rosto de Moisés estava brilhando, ele colocou um véu. Assim, enquanto sua luz brilha diante das pessoas e elas veem suas boas obras, cubram-se com o véu da humildade. Assim como a largata, quando está tecendo as suas obras curiosas, se esconde dentro da seda e não é vista, assim também devemos nos esconder do orgulho e da vanglória. O pecado dos fariseus consistia no fato de que eles tocavam trombeta enquanto faziam suas esmolas. Mateus 6,2. Eles não davam suas esmolas, mas as vendiam por aplausos. Uma pessoa orgulhosa lança seu pão sobre as águas. Eclesiastes 11:1. Como um pescador lança seu anzol em um rio. Ela pesca buscando fisgar a vanglória. Li sobre um tal de Cosme de Médici, um rico cidadão de Florença, que confessou a um amigo próximo dele que construiu tantas estruturas magníficas e gastou tanto com estudiosos e bibliotecas, não por amor ao saber, mas para erguer para si mesmo troféus de fama e renome. Uma alma humilde nega a si mesma
e até mesmo se aniquila. Ela pensa em quão pouco pode fazer por Deus e se pudesse fazer mais, isso seria apenas como o pagamento de uma dívida. Portanto, ela olha para todas as suas obras como se não tivesse feito nada. Os santos são apresentados no último dia como renegando suas obras de caridade, como lemos em Mateus 25, 37 e 39. Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos sustentá-lo? Um cristão santo não apenas esvazia a mão das esmolas, mas esvazia o seu coração do orgulho. Enquanto ele levanta os pobres do pó, ele mesmo se deita no pó. As obras de misericórdia devem ser como a cássia, que é uma especiaria que produz um ótimo perfume, mas cresce baixa. Distribua suas esmolas com prudência. É dito sobre a pessoa misericordiosa: ela guiará seus negócios com discrição. Salmo 112, 5. Há muita sabedoria em distinguir entre aquelas pessoas que ficaram pobres por causa de seus pecados e aquelas que foram levadas à pobreza pela mão de Deus. A prudência na distribuição de esmolas consiste em duas coisas, a saber, em encontrar a pessoa adequada e em escolher um momento oportuno. Em primeiro lugar, a prudência, ao dar esmolas, consiste em encontrar a pessoa adequada para ser objeto de nossa caridade. Doe para as pessoas que mais precisam. Levante a cerca onde ela está mais baixa. Alimente a lâmpada que está se apagando. Doe para as pessoas que provavelmente serão as mais úteis. Embora nos esforcemos para cuidar de uma planta fraca, não faríamos tais esforços para cuidar de uma planta morta. Ajude aquelas pessoas que podem contribuir para edificar a casa de Jael, Ruth 4:11, que podem ser pilares na igreja e no Estado, e não para aquelas pessoas que são inúteis, lagartas e que o fariam se envergonhar de sua caridade. Como diz Gálatas 6:10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Em segundo lugar, a prudência ao dar esmolas consiste em escolher o momento certo. Doe para fins caridosos, em tempo de saúde e prosperidade. Distribua a sua prata e seu ouro aos pobres antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro. Eclesiastes 12:6. Como diz o ditado, quem dá cedo, dá em dobro. Não seja como alguns que reservam tudo o que têm para dar até estarem próximos do final de suas vidas. Na verdade, o que é doado em uma ocasião como essa não é doado, mas tirado pela morte. Isso não é caridade, mas necessidade. Não se case tanto com o dinheiro a ponto de estar decidido de que nada o separará dele, exceto a morte. Uma pessoa avarenta pode ser comparada a uma caixa utilizada para fazer uma coleta a ser distribuída para os pobres no tempo do Natal. Ela recebe dinheiro, mas não distribui nada até que a morte quebre essa caixa. Então, as moedas de prata e de ouro caem. Doe em tempo de saúde. Como diz Calvino, essas são as esmolas que Deus considera e resiste em seu livro. Doe com gratidão. Aquelas pessoas que dão esmolas devem ser mais agradecidas do que as pessoas que as recebem. Devemos oferecer ações de graças a Deus por estarmos entre os doadores e não entre os recebedores. Louve a Deus pela bênção de ter uma mentalidade generosa. É motivo de gratidão não apenas ter um grande patrimônio, mas também um grande coração. Graças a meu bom Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, por eu ter conseguido, com a tua ajuda, chegar ao final dessa gravação. Porque, Senhor, se não fosse pela tua misericórdia, pela tua graça, tua bondade, tua benignidade, eu não teria nem levantado, Senhor, quanto mais gravado ou chegado a essa obra. Porque é tudo como a chuva, cai do céu como a chuva. Irmão, eu espero que esse ensino possa edificar a sua vida, porque realmente, assim, está edificando muito a minha. E enquanto eu estou, assim, gravando, Deus está me mostrando vários campos onde eu posso atuar, porque muitas vezes o diabo, ele nos coloca dúvida, irmão, porque o maligno, irmão, ele trabalha na nossa mente, né? A palavra de Deus diz que ele cega o entendimento
ele cega o nosso entendimento para que a verdade da palavra de Deus não resplandeça sobre a nossa mente. Então, irmão, o nosso campo de batalha contra o inimigo é na mente. É na mente, irmão. É o tempo inteiro ele age na nossa mente. Ele chega, irmão, assim, a soprar no nosso ouvido as coisas. E por isso, irmão, que a palavra de Deus diz para a gente vigiar. Porque o diabo, ele anda rungindo, feito leão, buscando a quem possa dragar. E ele não para, irmão. O diabo, ele não para, irmão. Ele é um demônio. Ele não para, irmão, de dia e de noite. Você precisa, irmão, ter em mente que Satanás, ele era um anjo valoroso de Deus. Antes de se rebelar contra Deus e Deus expulsar ele lá do céu, ele invejou Deus, né? Veja como é que é o pecado da inveja. Por causa do orgulho, ele invejou a posição de Deus, de Jesus. Queria sentar ali. Então, Deus botou ele para correr lá do céu. Deus não, que não foi nem Deus. Deus não ia se ocupar nisso, né? Deus tem coisa mais importante a fazer. Quem botou ele para correr lá de cima foi um outro anjo valoroso de Deus, um arcanjo. E quando ele caiu, ele trouxe 1/3 das estrelas, ou seja, 1/3 de anjos malignos. São os espíritos malignos, demônios que andam com ele. Ele é o cabeça e tem uma falange ali de demônios que anda com ele. Demônios de vários tipos, vários naipes, tem vários poderes. Então, quando você vê, irmão, aquelas pessoas manifestando na igreja, aqueles demônios ali que estão caindo, fazendo aquelas pessoas caírem, são os demônios mais fracos. Aqueles principados e as potestades, elas agem na mente. Eles ficam ali disfarçados. Eles ficam ali te oprimindo. Eles ficam ali soprando no teu ouvido o que tu vai fazer. Ali tu mata, você rouba, você estupra, você se embriaga, você comete assalto, você comete, irmão, as mais terríveis atrocidades, as piores iniquidades, os piores pecados contra Deus, influenciada por Satanás. Há relato de uma mulher que eu vi que ela bebia, ela se embriagava, e ela tinha 2 crianças pequenas. E os vizinhos já tinham denunciado ela para o Ministério Público e eles demoraram em tirar as crianças dela. E os vizinhos falaram, olha, qualquer dia ela vai fazer alguma coisa com essas crianças, porque ela vivia batendo nos filhos. Até que uma noite ela se embriagou, ela bebia em casa. Ela tomou um monte de bebida, se embriagou. Ali o espírito maligno baixou nela, ela pegou uma faca, assassinou seus 2 filhos, uma menina e um menino. 2 crianças, que 5, 6 ou 8 anos, eu não lembro. E quando ela deu por si, ela estava com a faca na mão, toda ensanguentada, e as 2 crianças mortas. E ela começou a gritar, quem fez isso, quem fez isso, quem fez isso? Ela não fez isso, quem fez isso foi o demônio incorporado no corpo dela. Ela foi presa, condenada, e se ela não se arrepender, ela vai para o inferno, né? Porque é o que diz a palavra de Deus. Não importa o que você tenha feito, irmão, se você matou alguém, se você... O pior dos pecados para Deus, Ele perdoa. A única coisa que Ele quer é o nosso arrependimento, que a gente largue o pecado, que a gente se arrependa. E o primeiro pecado que a gente tem que se arrepender é da nossa rebelião contra Deus. Porque assim foi, irmão, no Jardim do Éden, quando a Eva se deixou enganar pela serpente, o Satanás disfarçado de serpente, ela estava ali no lugar errado, irmão. Porque certamente o marido dela deve ter saído para andar ali no Jardim do Éden, largou ela sozinha e ela ficou dando conversa a Satanás, irmão. Por isso, irmão, que eu vou te ensinar um ensino muito poderoso a respeito da aliança entre Jesus e a sua igreja. Que quando Jesus, ele diz que o homem, Jesus é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça do seu lar. Isso quer dizer, irmão, que o homem, quando ele deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à mulher e virar uma só carne, ele tem um papel ali o quê, irmão? De líder. Qual é o papel de líder, irmão? É o papel de suprir as necessidades, de proteger. Assim, o papel do homem, do cabeça do seu lar, é equiparado ao mesmo papel de Jesus na sua igreja. Jesus é o nosso líder, é o nosso cabeça. Nós somos os membros, as partes, né, do seu corpo. Então, se alguém ferir essas partes do corpo, um braço, uma perna, do corpo de Cristo, ele não vai estar ferindo essa parte. Uma parte, ele vai estar ferindo o cabeça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso ele nos protege, nos livra e guarda. A Bíblia diz que
ninguém toca num fio do cabelo do ungido do Senhor, porque Ele nos guarda e nos protege. Assim é o homem, irmão. Quando Eva assumiu esse papel lá no Jardim do Éden, quer dizer, o Adão se afastou dela e deixou ela dando conversa ali para a serpente, para Satanás, Satanás enganou Eva. Porque nós, mulheres, Deus nos fez como ajudadoras. A Bíblia diz que Deus falou que não era bom que o homem ficasse sozinho. Então Deus quis dar uma ajudadora a Adão, uma auxiliadora. E a mulher, ela não foi feita, irmão, para ter esse papel de liderança, nem na sua casa, nem em lugar nenhum. Porque desde o início da criação, Deus criou a mulher como ajudadora e o homem como o cabeça do seu lar. Certamente que se Adão tivesse cumprido o papel dele ali de líder, ele teria visto a Eva ali dando um assunto para Satanás, dando moral para Satanás. Né? E assim acontece, irmão, nas famílias de hoje. Pode ver. Quando o pai é ausente, quando o pai não assume o papel de líder, quando o pai não é um provedor, quando o pai não é um protetor, Satanás vem, ele vai em cima de quem? Primeira pessoa que ele vai, em cima da mulher, irmão. Deus, irmão, é tão sábio, mas tão sábio em sua sabedoria, que realmente ninguém explica Deus, irmão. Deus, ele jamais, irmão, ele iria colocar uma mulher no papel de liderança. Eu vejo isso hoje na minha vida, eu como mãe solteira, e às vezes eu paro um homem assim, vou evangelizar, vou falar de Deus, daqui a pouco o homem está dando em cima de mim. Não é ele, né? O maligno. Deus, ele jamais, irmão, ele iria mandar uma mulher para um campo missionário sozinha. Deus, quando ele chamou homens para o seu ministério. Ele mandava 2 homens. Veja bem, ele não mandava um homem só. Ele mandava 2 homens. Porque se um cair, o outro levanta o outro. Para orar, ora em unidade. 2 orações em unidade tem mais poder. Porque a igreja ela tem poder para ligar e desligar no céu e na terra. E então, onde tem 2 ou mais reunidos ali, o Senhor estará presente. Deus estará presente. Então, irmão, esse papel de liderança para a mulher não tem cabimento, irmão, desde o princípio do mundo, da criação. E, irmão, por que as famílias estão como estão, irmão, hoje em dia? Satanás está deitando e rolando nas famílias. Porque a família é a proteção de Deus. Família é o quê, irmão? Família é mulher com mulher, homem com homem? Não, irmão. Isso é do diabo, irmão. Família é homem com mulher, como está na palavra de Deus. Deus criou o homem, depois Deus falou, não é bom que o homem fique sozinho. Eu vou mandar uma ajudadora, vou criar uma ajudadora. Do pó, Deus criou o homem. Da costela de Adão, ele fez uma mulher. Então o homem, irmão, é o cabeça do seu lar. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Assim como Cristo ama a sua igreja e dá a vida pela sua igreja, o homem também precisa fazer exatamente esse papel. Ele precisa dar a vida pela sua mulher. Um casamento é uma aliança, irmão. É a mesma aliança que há com Jesus Cristo e a sua igreja, é a mesma aliança que há entre um homem e uma mulher. É para o resto da vida. É na saúde, é na pobreza, é na tristeza, é na miséria. É assim que Jesus Cristo anda conosco, a igreja dele. Em todas as situações, Jesus nunca larga da nossa mão. Assim, irmão, é você com a sua mulher. A sua mulher, ela é chata, ela é inoportuna, ela peca, ela resmunga contra você. Vocês são 2 seres humanos defeituosos, pecadores. Mas você, homem, você precisa tomar sempre as rédeas da sua casa, da sua família. Você é o provedor, você é o líder. Você é aquele que, quando a sua mulher pecar contra você, você é aquele que vai lá pegar na mão dela e vai dizer, mulher, vem aqui, vamos conversar, vamos orar juntos. O que está acontecendo? Você é aquele que vai pegar a Bíblia, vai sentar e vai dizer, mulher, vem aqui com os filhos, vamos aprender a palavra de Deus. Irmão, você é aquele perante qual Jesus, quando ele voltar, ele vai pedir a prestação de contas, irmão, igual ele fez no Jardim do Éden. Veja bem, foi a Eva quem pecou. Ela se deixou enganar por Satanás, comeu da árvore proibida, por causa da concupiscência dos olhos dela, né? Porque a gente peca por causa da nossa concupiscência dos olhos, da carne e da soberba da vida, que é o orgulho. Mas quem foi que Deus chegou lá chamando? Deus não chegou chamando por Eva não, irmão.
Deus não chegou chamando Eva, o que fizeste? Não. Deus chegou chamando Adão, onde estás? O que fizeste? Você acha que Deus não sabia o que Adão tinha aprontado, irmão? Sabia, eles já estavam lá cobertos por folhas, né? Eles começaram a se envergonhar dos corpos dele. Aquela mente que eles tinham de Deus, de divindade, caiu. E o que veio foi o quê? A mentalidade do pecado. Eles estavam ali já envergonhados. Então Deus não chegou chamando Eva, não. Deus chegou chamando Adão, porque Adão era o líder daquela casa. A mesma coisa, irmão, Jesus vai fazer quando ele voltar. Ele não vai chegar, irmão, pedindo prestação de contas à tua mulher, não. Ele vai, irmão, chegar pedindo a prestação de contas, perguntando para você: o que fizestes com a herança que eu te dei? A herança, irmão, que Deus te deu, não é dinheiro, não. A herança que Deus te deu são os filhos, que a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. É você, irmão, que é o cabeça do teu lar. É você que vai instruir os teus filhos no caminho do Senhor. E por que o diabo, irmão, está deitando e rolando nas famílias? Hoje em dia você abre o jornal, eu nem tenho mais internet, nem Instagram, nem YouTube eu tenho por causa do canal, né? Mas Instagram, Facebook, eu não tenho mais isso porque isso é estratégia do diabo para roubar nosso tempo. Mas às vezes quando eu olho assim, casamento gay, casamento mulher, a esposa morreu. Irmã, esposa o quê? Esposa de outra esposa que estava junto, que morreu. Esposa o quê? Esposa é marido e mulher. O que passar disso é do maligno. Então você pode ver que o mundo jaz do maligno, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Irmão, se você reparar bem, o mundo ele está muito pior do que quando Sodoma e Gomorra e as outras 3 cidades foram destruídas. Você sabe por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades? Por causa do pecado que era abundante ali. E o pecado número 1 ali era de não alimentar os pobres, de não socorrer os pobres e necessitados. Igual esse ensino desse homem aqui. Você ser misericordioso com o próximo. E por causa daquela falta de misericórdia daquele povo ali, as pessoas estavam mergulhadas no pecado sexual. Ali a sodomia comia solto. Homens vivendo com homens, mulheres com mulheres. O pecado e a iniquidade ali naquelas cidades era assim, como se fosse nada. As pessoas pecavam, pecavam e pecavam. E a Bíblia diz que eles viviam naquela vida, eles comiam, bebiam, se davam em casamento, né? Na verdade não era casamento, era fornicação. Eles deviam viver na fornicação ali. E o que Deus fez, irmão? A ira de Deus, Deus tem um limite, irmão. Deus é assim, ele nos dá corda. Ele deixa, eu vou dar corda para eles. Vou esperar ver se mais um ano ele se arrepende. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. E então ele foi dando a corda ali para aquele povo de Sodoma. A ponto de, quando Deus mandou um anjo lá para salvar Ló, a família do Ló, os homens lá bateram na casa do Ló, chamando os homens para fora, os 2 anjos do Senhor que estavam lá, certamente eram em forma de pessoas, mas como se fossem anjos enviados pelo Senhor para salvar Ló e a família dele. Aqueles homens daquela cidade queriam estuprar os anjos. Mandaram Ló botar os homens para fora que queriam estuprar os anjos. E então estava aquela cidade mergulhada no pecado. E então você pode ver o que está acontecendo hoje, irmão. É pior, está muito pior do que aquela situação de Sodoma, Gomorra e aquelas outras 3 cidades. A fornicação virou normal em quase todas as igrejas, ninguém fala disso. As pessoas vivem assim. Homem com homem, mulher com mulher, drogadição, prostituição, promiscuidade sexual. Irmão, olha para o mundo ao teu redor. Você não precisa nem olhar para o teu lado, às vezes olha para dentro da tua própria casa. Eu, graças a Deus, não, porque eu me libertei disso. Na minha vida também tinha, porque eu usava maconha, eu estava na fornicação, mas graças a meu bom Deus, ele me salvou. Então a mesma coisa, irmão, ele também pode fazer pela sua vida. Não espere, irmão, a ira de Deus vir sobre a tua vida, ou até mesmo ele voltar até antes. Porque Jesus está às portas, irmão, não tem como. Não tem como esse mundo permanecer do jeito que está, irmão, não tem como. O limite da paciência de Deus já deve estar chegando assim, já está no limite. Já está no limite, irmão. Então, irmão, uma coisa eu falo para você. Você que é homem, homens aí que estão aí de Cristo,
Homens cristãos, vocês que são o cabeça do lar de vocês, tomem conta da casa de vocês, da mulher de vocês, dos filhos de vocês, da herança, da sua herança, que são os filhos de vocês. Instrua seus filhos no caminho do Senhor. Coloca limites, irmão, dentro da sua casa. Você é o cabeça. Você precisa ter o mesmo amor que Jesus Cristo tem pela sua igreja, que foi capaz de comprar a sua igreja por um preço alto, pelo sangue do Cordeiro. É o mesmo amor que você precisa ter pela sua família. Se você pecou contra a tua mulher, se você cometeu adultério, vai lá, procura a tua mulher, se arrepende, pede perdão a Deus dos teus pecados. Volta para a tua família, irmão. Quem veio para matar, roubar e destruir as famílias foi Satanás, irmão. E você, homem, que está aí no mundo, que sonha em ter uma mulher, em casar, lê os provérbios de Salomão, irmão, para você poder escolher uma mulher para sua vida. E não é você que escolhe, aliás, não somos nós quem escolhemos. Quem escolhe a nossa companheira, o nosso companheiro é Deus. Toda vez, irmão, que você vai escolher uma mulher ou um homem pelo seu intelecto, ou pela beleza da mulher, ou seja, por qual característica for, irmão, você vai se estrepar, irmão. Você vai se estrepar feio, irmão, pode ver. Pode ver, irmão, esses casamentos aí mundanos. Eu tenho uma amiga que ela é muito linda, mas muito linda mesmo. Ela já tá, acho que no 5º, sei lá, o 6º relacionamento. Daqui a pouco esfria, o sexo acaba, tudo acaba, o companheirismo, tudo, irmão, tudo. O negócio esfria, vira uma geladeira, irmão. Hoje em dia há muitos casais assim, novos, vivendo numa geladeira. Um dorme num quarto e o outro no outro. Por que, irmão, esses relacionamentos mundanos, irmão, são laços do diabo? Satanás, irmão, ele é tão ardiloso que ele usa a mulher como laço. E os homens, eles caem naqueles laços como um passarinho cai, assim. Eles caem fácil, irmão. Irmão, vigia, irmão, porque a mulher, ela é muito usada por Satanás. Ela é uma presa fácil por Satanás. Não só para te tirar dos caminhos de Deus, mas para te levar para o inferno, irmão. Veja bem, irmão, Davi, um homem segundo o coração de Deus, um profeta, escreveu a maior parte dos salmos. Um rei poderoso, um homem que derrotou Golias com uma pedra. Tamanha era a fé dele. Satanás, ele armou um laço para Davi no dia que o Davi estava em casa, que não foi para a guerra, em cima do palácio, do telhado do palácio. Ele avistou uma mulher muito linda, muito bela, tomando banho pelada, em frente aos olhos dele, em frente lá ao telhado do palácio. O que você acha que foi isso, irmão? Laço de Satanás para Davi cair. Davi caiu. Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu no laço de Satanás. Deus perdoou Davi? Perdoou, porque quando ele foi confrontado pelo profeta, ele caiu em si. Ele jejuou, ele orou, ele se vestiu de panos de sacos. Mas o que aconteceu? A consequência do pecado, a espada do Senhor ficou sobre a casa de Davi. O filho de Davi estuprou a irmã, meia-irmã. O outro filho matou esse filho que estuprou a irmã. Depois tentou tirar o reinado dele. E a Bíblia diz que Davi morreu, já velho, sendo acalentado por uma jovem muito bonita. E não era a mulher dele. Era para ter sido quem? A Batseba. Não foi a Batseba que ele praticou adultério e ainda mandou matar o marido dela para ficar com ela? Não era a Batseba que estava ali do lado. Eles foram chamar uma jovem muito linda para aquecer o Davi, porque Davi sentia tanto frio, e foram chamar essa jovem para aquecer o Davi ali. Davi não tinha um filho ali no leito de morte dele, porque antigamente era normal os filhos ficarem ali do lado do pai quando o pai ia partir. Davi não tinha uma esposa ali do lado. Você sabia, irmão, que há estudiosos que dizem que o Davi, na verdade, ele morreu e não se recuperou totalmente desse pecado, dessa iniquidade que ele praticou contra Deus, né? Porque ele não praticou contra ele. Quando a gente pratica o pecado, irmão, a gente não pratica só contra a nossa carne, nosso eu. A gente pratica, irmão, contra Deus, que é uma rebelião contra os mandamentos e ensinos de Deus. Então dizem que até no final da vida ele carregava esse peso. E você, irmão, carregar um peso na consciência, irmão, não há nada, irmão, pior do que isso. É você carregar um peso na consciência. Pensa nisso. E então, Satanás, como ele sabe que a mulher é frágil, a mulher, ela não foi feita para esse papel de liderança.
Portanto, essa história de pastora, de igreja, isso não existe, irmão, na Bíblia. Por isso que você precisa ler a Bíblia. Não existe a liderança de pastora. Não existe apóstolas. Não existe. Existe discípulas, seguidoras de Jesus. Eu sou uma discípula seguidora de Jesus. E Satanás, ele usa a mulher porque ele sabe que a mulher é uma presa fácil, né? Como laço. Veja outro homem, o homem mais sábio da Bíblia, mais próspero da Bíblia, Salomão. Salomão, um homem que Deus abençoou por ser filho do rei Davi. Deus não deu somente sabedoria para ele, ele pediu sabedoria, Deus deu sabedoria e deu riquezas. O homem mais rico do mundo se enlaçou com 1000 mulheres, 700 concubinas e 300 mulheres. E aquelas mulheres eram adoradoras de deuses falsos. Deuses não, né? Porque não existe Deus. Deus só existe um. O que passar disso é demônio, é potestade, é principado. Não existe Deus Nossa Senhora, não existe Deus Santo Antônio, não existe Deus São Pedro, São Paulo. Não existem esses deuses, são demônios, irmão. Deus abomina a idolatria. A palavra de Deus diz adorar somente a Ele. Então, irmão, não se deixe enganar. Você que adora essas imagens aí, você está no pecado. A idolatria, ela é considerada como pecado de feitiçaria. Você está atraindo maldição, não só para a tua vida, mas para a vida principalmente das tuas filhas, que não vão se casar, vão viver na promiscuidade sexual. Assim, irmão, é o pecado de idolatria. É considerado como uma prostituição. A mesma prostituição sexual se equipara à prostituição espiritual, quando você adora ídolos. Ídolos são demônios. E então, irmão, o Salomão, ele se deixou se vencer pelos deuses daquelas mulheres, a concupiscência daquelas mulheres, e as mulheres também fizeram que Salomão caísse em laços. Salomão, que adorava somente ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus do pai dele, Salomão começou a construir templos de adoração, levantar altares para demônios. Há relatos de que Salomão chegou a oferecer um filho para o demônio chamado Moloque. Então, veja como Salomão caiu por causa dos laços das mulheres. E foram as mulheres as culpadas? Não, irmão. O culpado é Satanás, que usa as mulheres como laços. Para você ver como é que ele é ardiloso. Ele é estrategista, irmão. Então, irmão, ele repara, ele fica te olhando, para onde tu tá olhando, o que tu tá cobiçando. E ele vai botar isca, irmão, para tu cair. E então foi também com Sansão. Sansão era um nazareno, um homem que nasceu cheio do Espírito Santo de Deus, não podia cortar o cabelo, nem beber bebidas fortes. Um homem muito forte e valente, foi vencido por uma mulher, a Dalila. Dalila cortou os cabelos de Sansão, ele dormindo nos braços dela, né? Sansão era apaixonado por ela, ela usou o laço, Satanás usou ela como laço para ele cair nos braços dela, contar o segredo dele do cabelo, que a força dele estava no cabelo. E quando ele apagou no sono nos braços de Dalila, ela foi lá e bum, cortou o cabelo dele. E aí Sansão foi pego e Sansão depois ele se arrependeu, o cabelo dele voltou a crescer e ele foi, como a palavra de Deus diz que tudo coopera para os bens daqueles que amam ao Senhor, Deus o perdoou e ele se jogou, a força dele voltou, ele se jogou por cima de um templo lá e matou geral lá, acho que os filisteus. Se você quiser mais detalhes, você procura essa história na Bíblia. E há, irmão, tantos outros homens que se deixaram cair nesses laços do maligno, que o maligno usa as mulheres. Então isso está desde o início da história, irmão. Ele usou Eva e ele usa as mulheres até hoje, irmão, para fazer o homem cair nesses laços. Então você que é um homem de Deus, que faz a obra de Deus, cuidado, vigia. Nunca fica sozinho, irmão, com uma mulher sozinha em lugar nenhum. Você que não está nos caminhos de Deus, você homem que está no mundo, você nunca vai ser feliz, irmão, se você casar com uma mulher por conta própria, uma mulher do mundo. Você vai ser só destruição, irmão. Uma mulher, ela levanta um homem ou ela derruba um homem, usada por Satanás, é claro. Você, mulher que quer um casamento, Deus é um casamenteiro, irmão. Deus é o homem, o ser humano mais casamenteiro que existe, irmão, porque ele mesmo diz lá na sua palavra. Ele diz, não é bom que o homem viva sozinho. Irmão, entrega teus caminhos ao Senhor, busca o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais te será acrescentado.
Assim eu falo para você, mulher, também, que quer um casamento, homem de Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. É isso, irmão, o ensino é esse. Que vocês, homens do Senhor, servos do Senhor, sejam como Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Vocês sejam o cabeça do seu lar. Que vocês não larguem a mão das suas esposas, porque a salvação do seu lar, da sua casa, depende disso. Depende de você. Jesus, ele não larga da nossa mão quando a gente peca, quando a gente pratica iniquidade, quando a gente cai. Não. Ele intercede a Deus lá por nós. Ele segura na nossa mão de novo e diz, levanta, vem, eu estou com você. Assim você faz pela sua casa, pela sua esposa, como Jesus Cristo faz pela sua igreja. E que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, dos nossos filhos, das nossas vidas, e nos livre do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e dos laços do maligno, para a honra e glória do seu nome. Amém. Graças a Deus. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee.